glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Poderoso é o teu nome, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Boa noite a todos aí. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua família. Deus abençoe a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Amém, meu querido, minha querida. Boa noite aí a Dona Edna. Dona Edna, empresária, sucesso no seu ramo. Deus abençoe a tua vida, Dona Edna, seu Walter, Dona Camila, Marcelinha, que Deus abençoe a vida de vocês. Aleluia. Nós vamos falar sobre a questão do nosso corpo glorificado. Hoje nós vamos falar bastante da palavra de Deus. Amém? E é importante a gente compreender a questão do nosso corpo glorificado, porque isso vai trazer revelação de vários outros textos da Bíblia, de várias outras situações que Jesus falou a respeito da ressurreição dos mortos. Então nós estamos falando sobre a ressurreição dos mortos já há 3 semanas, e hoje nós vamos encerrar esse assunto, eu acho, porque tem muita coisa para a gente falar hoje. Eu espero que o Senhor nos ensine, né? Porque não é só a leitura bíblica, mas a revelação da palavra é que precisa entrar no nosso coração. Não adianta eu ter o conhecimento mental da Bíblia, o conhecimento acadêmico da Bíblia, e não ter a palavra viva no meu espírito. A palavra viva no espírito, a palavra rema, essa palavra, quando ela é viva, ela salva, né? Ela transforma, liberta, cura. Então nós precisamos que o Espírito traga essa palavra para nós, né? Toda vez que você estiver lendo a Bíblia, estudando, numa aula sobre a palavra, ou em uma pregação, em uma igreja qualquer, ouvindo alguém falar sobre a palavra de Deus, peça para Deus falar com você, porque você não vai sair dali só com conhecimento mental, conhecimento humano. Você sairá dali com algo divino, algo da palavra, algo espiritual, que vai ajudar a tua vida. Amém? Então vamos orar, vamos invocar o nome do Senhor. Pai, nós queremos entregar esse tempo de estudo da tua palavra nas tuas mãos. Nosso coração, nossos pensamentos, sentimentos, nosso corpo, alma e espírito, Pai, estão todos diante do Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, as nossas palavras, pensamentos e atitudes. Nos lava completamente com o sangue do Cordeiro, Pai. E nós imploramos que o Senhor fale conosco, que o Senhor mantenha afastado de nós toda a inquietação, ansiedade, opressão, cansaço e peso. Tudo isso seja tirado da nossa vida, para que nós possamos desfrutar da palavra, Senhor, desfrutar da presença do Senhor que vem através da revelação da palavra. Em nome de Jesus, enche a nossa vida com a tua presença, enche cada um de nós aqui nesse ambiente virtual, cobre tudo com o sangue do Cordeiro, e que o inimigo fique longe, Pai, que o inimigo fique para o lado de fora das nossas vidas, da nossa casa, e que os nossos pensamentos sejam tomados pelos teus pensamentos. Em nome de Jesus.
Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, eu vou começar lendo um texto. A gente vai ler muitos textos hoje, então se prepara aí, vai ser bom, né? 1 João capítulo 3, versículo 2. 1 João 3, 2. Diz assim a palavra de Deus: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. João está dizendo, amados, agora nós já somos filhos de Deus. Agora. Ele está dizendo que no tempo presente, nesse tempo cronológico, né, no dia de hoje, se você recebe Jesus, se você já tem o Espírito Santo morando dentro de você, guiando a tua vida, se você tem Jesus como Senhor da tua vida, como Senhor, você já confessou isso e você crê de todo o teu coração, então você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Então ele fala, somos filhos de Deus. Mas ele começa a falar sobre uma manifestação futura. Ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser ou que nós seremos. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. E aí eu quero que você imagine que nós todos temos um destino. Nós todos temos algo preparado da parte de Deus que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não subiram ao nosso coração ainda, não subiu ao teu coração, não subiu ao meu coração. Nós não vimos com os nossos olhos, não ouvimos com os nossos ouvidos, né? Então ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Deus tem uma surpresa preparada na eternidade. Deus tem uma surpresa para todos os seus filhos. Ou seja, o que nós seremos não está totalmente revelado nesse tempo presente. O que nós seremos não está totalmente mostrado nesse tempo presente, né? E ele continua, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Seremos semelhantes a ele. Mas do que ele está falando? Em que nós seremos semelhantes a ele? Nós vimos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Esse é o propósito de Deus. O homem tem que ser a sua imagem e semelhança, tem que ser parecido com seu pai, parecido com seu Criador. Tem que ser a imagem e semelhança de Deus. Deus não mudou de ideia em relação a isso, desde a criação, depois a queda, depois a redenção e no final a ressurreição. O que Deus quer da nossa vida é que nós sejamos semelhantes a Ele. Guarda bem isso no coração, porque nós vamos falar sobre o nosso corpo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, diz assim, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. E quando a Bíblia fala sobre dormir, ela está falando sobre a morte física. Ele está falando sobre a morte física dos filhos de Deus. Quando o corpo físico morrer, parar de funcionar. Quando o corpo chegar no fim do tempo determinado para ele. Então, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Todos nós seremos transformados. Do que ele está dizendo? Ele está falando da morte física. Nem todos dormiremos, mas todos nós seremos transformados. Transformados no quê? Versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ele está falando, Paulo está descrevendo a ressurreição dos mortos. Ele está falando que haverá aqueles
que vão ressuscitar, aqueles que já dormiram, que já morreram a morte física, mas esses vão ressuscitar incorruptíveis. E quem estiver vivo, ao ressoar a última trombeta, será transformado. Ele vai experimentar uma transformação no seu corpo. Então, todos os salvos em Cristo Jesus, todos aqueles que morreram em Cristo, todos sem exceção, receberão um corpo glorificado, um corpo diferente desse corpo físico que nós vivemos hoje. O corpo físico que nós vivemos hoje é um corpo que tem características que nós conhecemos, né? Alguns gostam, outros não gostam. Alguns vivem em função do corpo, outros não. Mas o que Deus tem preparado para os seus filhos é um outro corpo. Outro corpo. Um corpo diferente desse corpo terreno, desse corpo natural, desse corpo corruptível. Deus tem outro corpo para você, meu irmão. Então, deixa eu te fazer uma pergunta importante. Quando você nasceu de novo, quando você recebeu Jesus e o Espírito de Deus entrou na tua vida, houve alguma alteração no teu corpo físico? Não. A mudança que aconteceu quando você nasceu de novo, aconteceu no teu espírito. O teu espírito recebeu o Espírito de Deus. O teu espírito ressuscitou. O teu espírito recebeu vida. O teu espírito recebeu o Espírito de Deus. O Espírito de Deus foi morar, foi habitar no teu espírito. É lá que ele está morando. No seu corpo espiritual, no seu espírito humano. É ali que você recebe vida, ali você recebe a palavra, ali você recebe a comunicação de Deus, ali você recebe a revelação de Deus, ali você adora, ali você ora, ali você vive. Porque o espírito humano recebe o Espírito de Deus. Assim que ele nasce novamente, ele recebe o Espírito de Deus. Então o Espírito, ele foi ressuscitado, mas o seu corpo continua o mesmo. Romanos capítulo 8, versículo 10. Romanos 8, 10 diz assim: se porém Cristo está em vós, se Cristo está em vós, porque pode ser que não esteja, e isso é cada um de nós tem que saber se Cristo está habitando dentro de nós. Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade ele está falando do corpo físico. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Se Cristo está na tua vida, o teu espírito vive, o teu corpo está morto. O teu corpo, como o meu corpo, está condenado à morte por causa do pecado. A carne não herda o reino de Deus. A carne, ela está condenada. Então, nosso corpo não serve para o reino de Deus. Nosso corpo não herda o reino de Deus. Nosso corpo físico, corruptível, humano, contaminado pela carne, esse corpo, ele não vai herdar, não vai entrar no céu. Então o corpo está morto por causa do pecado. O que é físico, o que é temporário, está morto. Então o espírito está vivo. Existe algo dentro de você que está vivo. É de lá que sai a força que você precisa. É de lá que sai a revelação, a direção, a fé. É dali que vem a esperança. É dali que vem a rocha, a fortaleza. É ali que você suporta as aflições dessa vida, os sofrimentos. É por ali que você suporta todas as coisas. Aleluia. Versículo 11, Romanos 8, versículo 11. Se habita em vós o Espírito, no versículo 10 ele fala, se Cristo habita em vós, se Cristo habita na tua vida, o corpo está morto, mas o Espírito está vivo. Por que ele está vivo? Por causa da obra de Cristo. A obra de Cristo é a justificação
da tua vida. Ele justificou você. Ele santificou você. Né? Ele decidiu pagar o preço pelo teu pecado, pelo meu pecado. Então ele entrou na tua vida e porque Cristo está na tua vida, você é uma nova criatura. Se Cristo está em vós, você foi justificado, você é chamado de justo. Quando Deus olha para você, ele vê uma pessoa justa, uma pessoa santa, uma pessoa purificada dos seus pecados, porque Cristo está em você. Deus não olha você como pecador, Deus te vê como filho, porque Cristo está em você, Jesus está morando aí, ele está aí dentro. Então Deus não te vê mais e fica irado porque você pecou. Deus não te olha e fica irritado. Deus não está tão longe. Não. Ele pode olhar para você e falar assim, esse é meu filho amado. Por quê? Porque Cristo está nele. Cristo está nele. No versículo 11, ele começa a falar do Espírito. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita, que habita em você, que habita em você. O Espírito que entrou na tua vida, o Espírito que entrou na tua vida, é o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. O Espírito que está aí, ele tem o poder, a capacidade de ressuscitar o seu corpo mortal. É o que ele está dizendo. Ele vivificará o seu corpo mortal. E aí nós estamos falando sobre o corpo. O corpo dos crentes ressuscitados. O Espírito Santo, ele vai ressuscitar o nosso corpo. O Espírito Santo vai dar vida. A palavra vivificar, no original, significa receber vida. Quem é vivificado recebe vida, revigora, desperta, restaura a vida. Então o Espírito de Deus e Cristo eles entraram no seu espírito. E agora? E agora eles vão começar, a vida está no espírito. E quando nós morrermos, dormirmos, o Espírito de Deus, ele vai tornar a trazer vida para o corpo. Começa no espírito, passa pela alma e chega no corpo. A vida de Deus tem esse caminho. O caminho mais interior, de dentro para fora, e não de fora para dentro. Primeiro texto que nós lemos, ainda não se manifestou o que havemos de ser. Por quê? Porque no seu espírito você já foi transformado. Você já tem a presença de Deus. E essa presença, ela vai vivificando, curando a sua alma, e a última dimensão da vida, ela vai chegar no seu corpo físico. A última dimensão da vida de Deus em nós é o nosso corpo mortal, o nosso corpo físico. O Espírito Santo vai trabalhando no espírito e vai trabalhando na alma. Mas vai ter um momento em que esse mesmo Espírito que mora em você, ele vai tornar a dar vida na ressurreição dos mortos, meu irmão. A ressurreição dos mortos. Romanos 8, 29, diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Paulo está falando, olha, Deus te predestinou para que você seja conforme a imagem do Filho. Deus predestinou a tua vida, Deus predestinou o teu espírito, a tua alma e o teu corpo, para que você seja conforme a imagem de Jesus, a imagem do Filho de Deus.
E ele está dizendo, ele está explicando, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que é o primogênito? O primogênito é o filho mais velho. O filho mais velho. Jesus, ele era chamado de unigênito. Ele era o unigênito, único nascido. Mas com a sua morte e ressurreição, ele passou a ser chamado de primogênito. Primogênito aponta para outros que nascerão. Foi o primeiro nascido, o primeiro de muitos. O primeiro de muitos irmãos. Então, Jesus, ele nasceu quando ele morre e ele ressuscita. Isso é um novo nascimento, isso aponta para o novo nascimento. Ele morreu no meu lugar, tomou o meu pecado, experimentou a morte e ele pagou o preço pelo meu pecado. E o primeiro que o Espírito ressuscitou dentre os mortos foi Jesus. E o que a palavra de Deus está dizendo? É que ele nos predestinou para sermos conformes à sua imagem. Ou seja, o primeiro texto diz que assim como ele é, nós seremos. O corpo que você receberá da parte de Deus será semelhante ao corpo de Cristo quando saiu daquele túmulo. Um corpo celestial, um corpo glorificado, um corpo tremendo, irmão. Nós receberemos um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Por isso a igreja, é chamada corpo de Cristo. É o corpo de Cristo, o corpo espiritual de Cristo. Ainda não se manifestou o que havemos de ser, porque a manifestação é física. Mas o corpo de Cristo, um dia, vai se manifestar com a ressurreição dos mortos. E o corpo dessas pessoas, o corpo dos filhos de Deus, será um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Será semelhante ao corpo que Jesus recebeu quando ele saiu daquela cova, daquele túmulo, daquele buraco, quando ele voltou dos mortos. Vai ser o mesmo tipo de corpo glorificado. Aleluia. Porque eu não sei se você já pensou o que é a vida eterna, como nós viveremos a vida eterna. Aqui é a vida terrena, aqui é a vida temporal, aqui é a vida passageira, mas haverá uma vida eterna. Como nós viveremos a vida eterna? Só o Espírito? Não. Jesus revela como você vai ressuscitar. Amém? O nosso corpo hoje não passa de 120, 130 anos. Porque ele é um corpo mortal, é um corpo sujeito à morte. O salário do pecado é a morte. E o nosso corpo está condenado. Por isso que crente, por isso que filho de Deus morre também, dorme. Porque o corpo físico, ele não tem mais salvação. A carne não herda o reino de Deus. O nosso corpo é corruptível, o nosso corpo é mortal, o nosso corpo é temporário. Mas o corpo que você e eu vamos receber é um corpo eterno, é um corpo imortal. Então eu queria ler alguns textos que falam desse corpo que você vai receber. O corpo que Deus vai te entregar. 1 Coríntios 15, 48 e 49 diz assim: como foi o primeiro homem, o terreno, tais também são os demais homens terrenos. Ele está falando de Adão. Como Adão, que era terreno, também os demais homens, inclusive nós, somos terrenos. E como é o homem celestial? Quem é o homem celestial? É o homem que veio do céu. Como é o homem celestial, tais também são os homens celestiais. Ele está chamando você de uma pessoa celestial. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, nós trouxemos em nós a imagem do homem terreno, devemos trazer também a imagem
do celestial. O seu corpo será feito de matéria-prima celestial. Matéria-prima celestial, irmão. Você será revestido de uma habitação celestial. Matéria-prima celestial. Não é matéria-prima terrena. As nossas células, elas são deterioradas com o tempo, com o uso. A célula humana, ela nasce, cresce e morre. Nós sofremos uma regeneração celular todos os dias. Existem células mortas que saem da nossa pele. Células mortas, nosso cabelo cai, as células morreram. Elas nasceram e morreram, são bilhões de células que compõem o nosso corpo. Agora, o corpo que nós vamos receber não é composto de células que morrem. Não existe deterioração no corpo que Deus vai te entregar. Não existe uma deterioração, não existe. Porque o corpo que Deus vai te entregar, ele vai estar preparado para viver no céu, para viver na presença de Deus. O corpo que Deus vai te entregar é celestial, não tem nada a ver com essa regra do corpo que nós vivemos. O corpo que adoece, o corpo que pega câncer, o corpo que fica com febre, o corpo que machuca, que necrosa, o corpo que está deteriorando todo dia, que está se desgastando, que está envelhecendo. Esse corpo, irmão, é o corpo para você viver aqui na terra. Deus vai te dar outro corpo para que você viva no céu, o corpo celestial. O seu corpo será feito de matéria-prima celestial. Matéria-prima celestial, irmão. As coisas que Deus preparou, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiram ao coração do homem. Mas a palavra de Deus está dizendo que nós devemos trazer a imagem do celestial. Como é o homem celestial, tais também os homens celestiais. Os filhos de Deus serão celestiais, não serão terrenos. Os filhos de Deus receberão corpo celestial. E as regras celestiais são outras. Não existe deterioração. Não existe corrupção. Não existe contaminação. Não existe doença, não existe dor, não existe lágrima, não existe morte. O corpo celestial não estará sujeito a essas regras, irmão. Muita gente quer viver para sempre, muita gente quer ficar bonito para sempre, muita gente quer ficar jovem para sempre, mas não dá. O máximo que acontece é a pessoa retardar um pouco a aparência, mas a célula dela vai morrer. A minha célula vai morrer, vai começar a aparecer ruga, meu corpo vai começar a murchar, parecendo um maracujá velho, e isso vai acontecer com todos nós, porque a beleza é passageira. Mas nada se compara ao corpo que nós vamos receber, irmão. Não vai precisar de plástica, não vai precisar de remédio, não vai precisar de nada disso, porque o corpo que você vai ter é semelhante ao corpo de Jesus. O corpo de Jesus não morre. O corpo de Jesus é santo. O corpo de Jesus é celestial. Você vai poder se apresentar no céu, você vai poder se apresentar na presença, você vai poder, esse corpo vai conseguir enxergar Jesus. Você vai conseguir enxergar, ouvir, falar, você vai conseguir se comunicar, vai conseguir perceber, adorar, vai conseguir fazer um monte de coisa, porque o seu corpo será celestial. Será composto de matéria-prima celestial. Meu irmão, esse é um texto tremendo. Outra coisa é que o teu corpo será imortal. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. 1 Coríntios 15, 54, diz assim a palavra de Deus. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Quando que essa palavra será cumprida? A palavra será cumprida quando o seu corpo mortal se revestir
da imortalidade. O seu corpo vai ser revestido de imortalidade, meu irmão. Você pode estar preocupado em morrer por causa da Covid, por causa da doença, por causa do sequestro, por causa do acidente, por causa da violência. Você pode se preocupar por muitas coisas. As pessoas, elas ficam desesperadas porque elas têm medo de se machucar no corpo físico dela. Têm medo de perder a vida. Mas se você tem Jesus, você está destinado à imortalidade. Você está destinado a ser revestido daquilo que é imortal. O seu corpo não será mais sujeito às regras da morte. Não haverá mais morte. Você não vai esperar a morte como nós estamos esperando aqui. Você não vai ser sondado pela morte. Olha, agora tem uma enfermidade. Olha, cuidado para não morrer. Não vai ter mais isso, irmão. Esse pensamento de morte não vai existir mais. A morte será uma lembrança no passado que não vai mais afetar a sua vida, porque você será imortal. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 e 56. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Teu corpo será imortal. O teu corpo precisa ser imortal para cumprir a palavra de Deus. Vida eterna. 1 Coríntios 15, 26 diz assim: o último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então Deus, no plano dele, no processo dele, de resgatar a tua vida, de resgatar a tua alma, ele preparou um corpo imortal. O último inimigo que vai ser destruído vai ser a morte. Então ele tomou o teu espírito quando você creu. Ele está restaurando a tua alma. Ele está conduzindo a tua alma. Ele está trabalhando na tua alma para que você seja curado, para que você seja conhecedor da palavra, que você tenha os princípios de um cidadão celestial. E a última coisa que ele vai fazer é vencer a morte no seu corpo físico. A última coisa que Deus vai destruir, o último inimigo, será a morte. A morte não foi o primeiro que ele destruiu, mas será o último. Então, o último inimigo será a morte. Olha só, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e 2 diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, a casa terrestre deste tabernáculo se desfizer. Parece que Paulo tem conhecimento de biologia. Parece que Paulo estudou sobre a deterioração do corpo. Porque o corpo literalmente se desfaz, todos os dias ele se desfaz. É cabelo que cai, é célula que morre, é a regeneração celular, mas as células estão morrendo. Se a nossa casa terrestre se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Meu querido, minha querida, esse texto, ele está casando com a palavra de Jesus. Ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. Parece que ele está falando de uma casa. Parece que ele está falando de uma casa, de uma habitação, de uma construção. Não. Ele está falando da casa não feita por mãos humanas. Ele está falando do teu corpo. O teu corpo imortal feito
por Jesus. Jesus falou assim: eu vou preparar as casas, eu vou preparar o lugar para vocês, eu vou preparar uma habitação celestial, eu vou preparar isso para vocês. E Paulo diz assim: nós aspiramos sermos revestidos da nossa habitação celestial. Você é um espírito, tem uma alma e habita em um corpo. Essa habitação terrena está se desfazendo. Todo dia ela está se desfazendo. Mas existe uma habitação celestial preparada para receber o teu espírito e a tua alma. Existe uma habitação celestial preparada aonde o teu espírito e a tua alma serão colocados. Você será revestido, o seu espírito e a sua alma serão revestidos desse corpo imortal, desse corpo celestial. Somos a casa espiritual de Deus, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. 1 Coríntios 15, versículo 20 diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Cristo é a primícia do que dorme. O que é a primícia? A primícia é o primeiro fruto. O primeiro fruto. Cristo foi a primeira ressurreição de muitas. A primeira ressurreição de milhões de ressurreições que acontecerão. Bilhões de ressurreições que acontecerão. Meu querido, Jesus abriu o caminho. Ele é o caminho para a ressurreição. Ele é o caminho para você receber o seu corpo celestial, o seu corpo incorruptível, imortal. O seu corpo celestial. Jesus foi a primícia, ele abriu o caminho para que você recebesse esse corpo, para que você ressuscitasse. Versículo 21 diz assim: visto que a morte veio por um homem, a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Por um homem veio a ressurreição dos mortos. Jesus, homem, ressuscitou dos mortos. Então, ele abriu o caminho para que você seja ressuscitado. Para que eu seja ressuscitado. Aleluia. Versículo 22, porque assim como em Adão todos morrem, em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos receberão vida em Cristo. Se você tem Cristo, irmão, se prepara. Cada um, porém, na sua própria ordem. Olha a ordem de Deus. Cristo, as primícias. Primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Quando Jesus voltar, irmão, quando ele voltar da segunda vez para essa terra, você será ressuscitado. Nós seremos ressuscitados. E quem estiver vivo será transformado. Quando ele voltar a segunda vez, nós seremos transformados ou seremos ressuscitados. Mas todos nós receberemos o corpo celestial, o corpo incorruptível. Aleluia. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Meu irmão, você já se perguntou por que Deus não toma o poder no Brasil? Por que Deus não toma o poder nos Estados Unidos? Por que Deus não toma o poder nas nações? Por que ele não faz isso agora? Por quê? Porque no processo divino, ele está salvando as pessoas. Ele está salvando as pessoas do lago de fogo. Está salvando as pessoas da morte eterna, da segunda morte.
O interesse de Deus é a salvação da alma, é a salvação das pessoas para que elas possam ser revestidas desse corpo celestial. Deus quer você revestido desse corpo celestial, porque somente quando você for revestido do corpo celestial, você será semelhante a ele. Ou seja, a última coisa que Deus vai devolver para você é o que Adão perdeu, a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus vai se completar quando você receber o corpo glorificado, quando você receber o corpo celestial, quando você receber o corpo santificado, quando você receber um corpo incorruptível, imortal, quando você receber um corpo que tem matéria-prima celestial. Quando você receber esse corpo, vai estar completo a imagem de Deus na sua vida. Porque Deus ele veio resgatar, Jesus veio resgatar. Ele resgatou o seu espírito, vai resgatar a sua alma e vai te dar um novo corpo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Primeira vez que eu ouvi esse texto, eu falei, deve ter um monte de casa vazia. Deve ter um condomínio de casa. A gente pensa, né? Deve ter um prédio de apartamentos todos vazios. E um desses apartamentos eu quero morar nele. Eu pensava assim, porque a minha cabeça natural pensa assim. Mas hoje eu entendo, na casa de meu pai existem muitas moradas. O que é a morada? A morada é o seu corpo. A morada é aquilo que Deus vai te revestir. É aonde você vai morar. Vai ser o corpo, irmão. O corpo. Por isso Paulo fala, você tem que ansiar ser revestido da sua habitação celestial. Você tem que desejar, tem que sonhar com isso. Ele fala, nós gememos nesse corpo mortal. Porque esse corpo mortal se cansa, mas o corpo celestial não vai se cansar. Esse corpo mortal se desgasta, mas esse corpo celestial não será desgastado. Então eu anseio ser revestido por esse corpo. Eu sonho com isso. Aleluia. E eu quero ler 4 textos tremendos aqui. 4 textos. Porque nós falamos quatro ministrações sobre a ressurreição dos mortos. Ressurreição dos mortos. E quando a palavra de Deus repete algo, é porque isso é muito importante. Quando repete uma expressão, é porque Deus quer frisar. Deus quer fazer com que nós tenhamos a revelação daquilo que é mais importante. Então ele repete a mesma coisa. E é interessante que no livro de João, no capítulo 6, Jesus está falando com os judeus, mas ele repete a mesma expressão 4 vezes. A mesma expressão 4 vezes, irmão. João 6, versículo 39. Diz assim, Jesus está falando, e a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Jesus está falando assim, olha, Deus me entregou você. Eu não vou te perder. A vontade de Deus é que eu não te perca. E Jesus está falando, eu vou ressuscitar você no último dia. Jesus está te prometendo isso. Eu não vou te perder, eu vou te ressuscitar. Prioridade 0 de Deus, prioridade total do céu, prioridade de Jesus é a salvação da sua alma. A salvação da sua alma é prioridade para Deus. Porque Jesus falou, eu não vou perder. A vontade do Pai é que eu não perca ninguém. Aleluia. Então nós temos que nos alinhar com a palavra. Senhor, não me deixa desviar para a direita ou para a esquerda. Senhor, não me deixa entrar no caminho largo que leva à perdição. Senhor, me ensina a andar no caminho estreito que leva à vida eterna. Senhor,
não me perde. Eu não quero me perder. Eu não quero me desviar para a direita ou para a esquerda. Eu não quero perder a minha salvação, a minha alma. Então ele está falando, a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum deles. E ele está prometendo, eu te ressuscitarei no último dia. Eu vou te ressuscitar. Palavras de Jesus, irmão. João 6,40 diz assim, de fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. A vontade do Pai é de que todo aquele que tiver a revelação do Filho, que tiver a visão do Filho, e crer, e essa é a nossa parte, a nossa escolha, crer. Você está enxergando o Filho de Deus quando você está recebendo a palavra viva de Deus. Se você crer, você será salvo. Se você crer, você terá a vida eterna. E ele promete pela segunda vez, eu o ressuscitarei no último dia. Ele repete a mesma expressão do versículo anterior. Eu o ressuscitarei no último dia. No versículo 44, diz assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Jesus está falando assim, ninguém pode chegar até a minha presença, ninguém pode chegar até a mim se o Pai que me enviou não trouxer essa pessoa. E aí guarda bem isso, meu irmão. O Pai te entregou para Jesus. O Pai te direcionou até o Filho de Deus. Direcionou você para receber uma palavra. Direcionou você para você receber a fé. Direcionou você para o Filho. Ele te deu para o Filho. E ele repete pela terceira vez. E eu o ressuscitarei no último dia. Ele fala 3 vezes. Eu o ressuscitarei no último dia. O Pai te ama e o Pai te entregou para o Filho. Porque ninguém pode vir ao Pai a não ser pelo Filho. Então, para que o Pai tenha relacionamento com você, ele teve que te levar até Jesus. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Aleluia. E no versículo 54, em João capítulo 6, versículo 54, diz assim, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Jesus está falando assim, se você comer a minha carne, se você beber meu sangue, você tem a vida eterna. Ele está falando sobre aliança, ele está falando sobre o capacete da salvação, lembrar da morte, ele está falando da ceia, ele está falando do ato profético da ceia, quando você anuncia a morte de Jesus. Quando você anuncia que o primogênito, ele já abriu caminho para você. Ele abriu caminho para a ressurreição. Ele pagou o preço pelo seu pecado. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Quem se mistura comigo na minha morte também será ressuscitado no último dia. E aí ele repete pela 4ª vez. Eu o ressuscitarei no último dia. Jesus fala 4 vezes a mesma coisa. Jesus está falando 4 vezes que ele vai te ressuscitar no último dia. Mas nós precisamos crer, irmão. Precisamos nos alimentar da carne. Precisamos beber o sangue. Precisamos estar em comunhão. Precisamos colocar o capacete da salvação. Precisamos ansiar por sermos revestidos do nosso corpo celestial. Existe um corpo específico para você. Existe uma habitação celestial aonde você vai morar. Essa habitação vai ser o seu corpo incorruptível, celestial, imortal, glorificado. Um corpo semelhante ao corpo que Jesus recebeu quando saiu daquela tumba. Quando ele saiu do cemitério, ele já saiu com o corpo glorificado, meu irmão.
creia. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, você vai experimentar o poder da ressurreição dos mortos. Aleluia. Amém? Por que esse estudo é importante? Porque quando nós estamos orando pelas pessoas, quando nós estamos intercedendo para que o Senhor possa fazer coisas na vida de outras pessoas, nós precisamos dos fundamentos, precisamos compreender o processo, o plano geral de Deus, a salvação da alma. Eu posso orar para uma pessoa para que ela seja curada, mas será que ela será salva? Curada ela vai, porque Ele levou sobre si as nossas dores e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Ela vai ser curada. Mas a pergunta é, será que ela será salva? Será que ela já não está salva agora? Por que ela tem que ser curada? Eu posso orar para que as pessoas prosperem. Eu posso orar para que pessoas ao meu redor, Senhor, prospera, abençoa. E Deus fala assim, tá bom, eu vou abençoar. E Deus responde à intercessão. E se Ele coloca mais prosperidade na vida dessa pessoa, será que ela será salva? Será que isso vai levar ela para a ressurreição entre os mortos? Será que eu estou alinhado com o coração de Deus quando eu estou pedindo coisas para as pessoas? Ou será que isso vai fazer mal para a pessoa? Ah, mas prosperidade não faz mal. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? Então o intercessor, ele precisa estar alinhado com os fundamentos, com os princípios de Deus. E um princípio poderoso, meu irmão, é que Deus quer te levar, Deus quer levar todo mundo à ressurreição dentre os mortos. Deus quer levar todo mundo para ser transformado, para ser revestido desse corpo maravilhoso, glorificado que Jesus tem. Você será revestido desse corpo. E quando você estiver orando por uma pessoa, né, a primeira motivação da sua oração precisa ser a salvação. Precisa ser a ressurreição dos mortos. Paulo fala assim, olha, eu estou me esforçando para ver se de alguma maneira eu alcance a ressurreição dos mortos. De alguma maneira eu quero ser ressuscitado dentre os mortos. Até o Paulo, que tinha tanto conhecimento, tanta sabedoria, ele estava lutando para ser ressuscitado dentre os mortos. Então, guarda bem esses textos, medita neles, sonhe com eles, deseje o que a palavra de Deus está prometendo, o cumprimento da palavra de Deus, quando a morte for derrotada, é você ressuscitado com um corpo celestial. Então nós devemos ansiar por esse momento. Esse tem que ser o nosso alvo, nossa meta, nossa prioridade, nosso objetivo, nosso propósito de vida. Você pode ter muitos propósitos também, mas todos eles são temporários. Todos eles vão passar. Eu posso conquistar uma carreira, posso conquistar posses, bens, eu posso ter uma vida feliz nessa terra, mas isso tudo vai passar. Existe uma outra vida muito melhor, baseada em promessas melhores, um ambiente muito melhor que esse ambiente aqui. Não se compara o sucesso nessa vida com aquilo que nós vamos viver no céu. Não se compara. Então o meu alvo tem que ser a vida futura. Meu propósito tem que ser a vida futura. Se eu vou viver bem aqui ou não, vai depender de uma série de fatores, mas o principal deles é a vontade de Deus. Se isso não vai roubar a minha salvação, então eu vou viver aquilo que Deus quer. Se isso não vai me tirar da vida eterna, então eu vou viver bem. Se para ir para a vida eterna eu precisar viver com pouco, não tem problema, irmão. Desde que eu alcance a ressurreição dos mortos. Desde que eu não perca o capacete da salvação, desde que eu não perca a motivação de ser salvo, desde que eu não preserve a minha alma para a vida eterna, desde que eu tenha a minha vida eterna preservada. Então, eu vivo aquilo que Deus me trouxer. Aleluia.
Amém, meu querido? Então medita nesse texto, medita nessas aulas, medita no texto da palavra de Deus, não no que o Renato está falando, mas aquilo que a palavra está revelando. Medita naquilo que Deus está falando com você. Porque isso vai ser uma peça importante da tua armadura de intercessor. O capacete da salvação, irmão. Ajusta o seu capacete da salvação. Não deixe alguém roubar o capacete da salvação e colocar o capacete da prosperidade, o capacete da cura, o capacete da riqueza, o capacete do poder, o capacete da unção. Não é esse o capacete da salvação, irmão. É o que tem que estar na tua cabeça, a salvação da tua alma. Não deixa ninguém trocar esse capacete. Amém? Então, o mais importante é a nossa salvação. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Louvamos o teu nome, Pai, porque a revelação da tua palavra nos dá paz, nos tira daquilo que é transitório, temporário, daquilo que é mortal. E nós conseguimos perceber pelo Espírito que existe uma vida que está preparada para nós. Nós te louvamos pela revelação da tua palavra, porque com a revelação vem a fé, vem a esperança, vem a alegria, vem a paz. Nós te louvamos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, minha querida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele te dê a paz, que Ele tenha misericórdia da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Então, até a próxima. Que você tenha uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, um bom feriado, um bom fim de semana, uma boa semana, e que você seja ricamente abençoado pela mão do Senhor. Até a próxima.